Eles disseram isso baixinho, quase com gentileza. Apenas assine, Gunvor. É só papelada. É pela família. Foram essas palavras que mudaram tudo. Porque quando seu próprio filho se senta à sua frente, com os olhos baixos, as mãos tremendo levemente, e deixa a esposa dele deslizar os documentos na sua direção como uma faca silenciosa sobre a mesa, você começa a entender algo aterrorizante. A família nem sempre trai você aos gritos. Às vezes, ela sorri. Se você já amou seus filhos mais do que a si mesma, se você já confiou na família porque acreditava que sangue significava segurança, então escute com atenção. Porque o que eles planejaram para mim aos 69 anos, eles nunca imaginaram que eu ainda estava observando. Antes de começarmos, deixe-me dizer isso com carinho. Se você acredita em segundas chances, em força silenciosa, em justiça que chega tarde, mas chega exatamente na hora certa, então espero que você fique comigo. E se histórias como a minha lembram você de que a sua vida, a sua voz e as suas escolhas ainda importam, espero que você se inscreva e caminhe comigo por essa história. Eu desejo paz a você. E desejo coragem, porque todos nós precisamos dos dois. Meu nome é Gunvor, tenho 69 anos. E está é a história de como a família do meu filho tentou me prender, e como eu sobrevivi com a minha dignidade intacta. Eu nunca imaginei que estaria contando minha história para estranhos. Nunca fui uma mulher que gostava de atenção. Trabalhei em silêncio, amei profundamente e suportei calada, como muitas mulheres da minha geração. Criei meu filho sozinha depois que o pai dele morreu cedo demais. Ricard tinha apenas 12 anos na época. Eu costurei nossas vidas com longas horas de trabalho, poupança cuidadosa e uma promessa que fiz a mim mesma. Meu filho nunca se sentiria abandonado pelo mundo. Por anos fomos só nós dois. Refeições simples. Férias modestas. Longas conversas à mesa da cozinha. Quando Ricard cresceu, casou com Frida e construiu a própria vida, eu me afastei de boa vontade. Uma mãe não deve se agarrar, eu dizia a mim mesma. Uma mãe deve ser grata quando o filho está feliz. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Frida era educada no começo. Sempre educada. O tipo de mulher que sorria sem calor e falava com precisão. Ela trabalhava com finanças. Tudo na vida dela tinha uma coluna, um cálculo, um propósito. Ricardo a amava. Ou talvez admirasse a certeza dela. Eu nunca interferi. O problema começou depois da minha queda. Não foi nada dramático, apenas um escorregão nos degraus gelados do lado de fora do meu apartamento. Um pulso quebrado. Um quadril machucado. Mas na minha idade, até acidentes pequenos mudam o jeito como as pessoas olham para você. De repente, todo mundo falava mais devagar ao meu redor. De repente, decisões eram discutidas pelo meu bem. Ricardo insistiu que eu me mudasse para a casa deles temporariamente. É mais seguro, mãe, ele disse. Frida assentiu. Só até você se recuperar. Eu concordei. Esse foi o meu primeiro erro. A casa deles era linda, grande, moderna, fria. Eu me sentia como uma visita que já tinha ficado tempo demais antes mesmo de desfazer as malas. Frida controlava a casa com horários e regras que nunca eram ditas em voz alta, mas sempre cumpridas. Eu tentei ser invisível. Limpava em silêncio. Comia pouco. Não reclamava. Então, uma tarde, os pais de Frida chegaram. Ivone e Suni. Eles eram impressionantes. Bem vestidos, confiantes. O tipo de gente que nunca pede permissão porque assume que já foi concedida. Ivone falava docemente, mas os olhos dela mediam tudo, minha postura, minhas roupas, minhas hesitações. Suni mal olhava para mim. Quando olhava, era como se estivesse avaliando um móvel velho. Naquela noite, depois do jantar, Frida trouxe chá para a sala de estar. Ricard sentou ao lado dela. Ivone e Suni pegaram as poltronas à minha frente. A televisão foi desligada. O ambiente parecia encenado. Frida colocou uma pasta na mesinha de centro. Gunvor, ela disse com suavidade. Queríamos conversar com você sobre algo importante. Eu me lembro de como Ricard não conseguia me olhar nos olhos. Ela explicou devagar. Sobre segurança. Sobre planejamento. Sobre proteger bens. Ela usou palavras como eficiência e responsabilidade familiar. Suni falou sobre impostos. Ivone falou sobre a minha idade. Então Frida deslizou os papéis na minha direção. É só uma assinatura, ela disse. Apenas assine. No começo eu não entendi tudo. Linguagem jurídica nunca é fácil para pessoas como eu. Mas entendi o suficiente. Eles queriam controle. Do meu apartamento. Das minhas economias. Das minhas decisões. Pelo seu bem, Frida disse novamente. Eu olhei para o meu filho. Minha voz tremeu quando perguntei. Ricard, você concorda com isso? Ele hesitou. Só um segundo.
Mas esse segundo me disse tudo. Acho que é o melhor, mãe, ele disse baixinho. Algo dentro de mim se partiu. Não com barulho. Não completamente. Só o suficiente para mudar de forma. Eu não assinei. Pedi tempo. Frida sorriu de forma tensa. Os olhos de Ivone endureceram. Suni olhou o relógio. Claro, Frida disse. Somos família. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada ouvindo a casa respirar ao meu redor. Percebi então que eu não era mais vista como Guvor, a mãe, a mulher, mas como um problema a ser gerenciado. Na manhã seguinte, Frida estava diferente. Mais fria. Mais afiada. Ela falava com Ricardo em sussurros. Ivone começou a ligar todos os dias. Suni marcava reuniões com profissionais. E então Frida sugeriu algo que me gelou o sangue. Você deveria falar com o nosso advogado, ela disse. Olof. Ele vai explicar tudo. O tom dela fazia parecer inevitável. Mas algo que ela não sabia, algo que nenhum deles sabia, era que eu havia aprendido há muito tempo como sobreviver em silêncio. Quando você é uma mulher que viveu perda, pobreza e solidão, você aprende a observar. Você aprende a esperar. E eu não estava mais apenas esperando. Porque enquanto eles acreditavam que eu era fraca, confusa e dependente, eu estava lembrando de tudo. E é aí que a história de verdade começa. Eles pensaram que eu esqueceria. Eles pensaram que o medo me tornaria obediente. Mas quando as pessoas param de te ver como pessoa, você começa a enxergar a verdade com muita clareza. Naquela manhã, quando Frida serviu o café dela sem me oferecer nenhum, eu percebi algo simples e doloroso. Aquela não era mais a casa do meu filho. Era o projeto deles. E eu era o último obstáculo. Se em algum momento você sentir essa história tocando algo pessoal dentro de você, eu peço com carinho, toque no botão de like. Não por mim, mas por todo pai e mãe que já se sentiu pequeno na casa que construiu com tanto amor. Frida marcou a reunião com Olof para a semana seguinte. Ela disse isso de forma casual, como se estivesse marcando uma consulta no dentista. Ricardo evitava o assunto completamente. Saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Quando falava comigo, era com aquele tom cuidadoso que as pessoas usam quando têm medo de discussões. Eu passei aqueles dias lembrando. Lembrei como a morte do meu marido me obrigou a aprender burocracias que eu nunca quis entender. Como lutei sozinha contra bancos e repartições. Como aprendi a ler nas entrelinhas. A idade não te torna indefeso. Ela te torna experiente, se você sobreviver o suficiente para notar. Liguei para uma velha amiga. Não uma advogada. Uma vizinha de anos atrás, Lena, cujo marido tinha trabalhado na habitação municipal. Ela ouviu em silêncio enquanto eu falava. Quando terminei, ela disse apenas uma coisa. Gunvor, nunca assine nada se não puder levar sua própria testemunha. Naquela noite Frida sentou ao meu lado no sofá. Sua voz suavizou. Você parece cansada, ela disse. Todo esse estresse não faz bem para você. Eu assenti. Deixei que ela acreditasse no que queria. O dia da reunião chegou. O escritório de Olof era arrumado, neutro, quase acolhedor. Ele nos cumprimentou educadamente. Ricardo sentou rígido. Frida sorriu como uma mulher que já sabia o final. Olof explicou os documentos devagar. Devagar demais. Como se estivesse falando com uma criança. Eu o deixei terminar. Então fiz minha pergunta. O que acontece se eu não assinar? O ambiente mudou. Só um pouco. Frida respondeu rápido. Isso não faria sentido. Olof pigarreou. Complicaria as coisas. Olhei para Ricardo. Isso te machucaria se eu dissesse não? Ele engoliu em seco. Mãe, não é assim. Mas era exatamente assim. Agradeci a Olof pelo tempo e disse que precisava pensar. Os dedos de Frida apertaram a bolsa. Ivone ligou naquela noite. Falou com gentileza, mas suas palavras tinham peso. Você não quer complicar as coisas, ela disse. As famílias precisam de harmonia. Harmonia. Uma palavra linda que as pessoas usam quando querem silêncio. A pressão aumentou. As refeições ficaram mudas. Frida parou de me incluir nas conversas. Ricardo se tornou distante, quase ressentido. Eu me sentia como uma visita que tinha ficado além da hora. Então veio a sugestão que mais me assustou. Talvez seja a hora de considerar uma residência assistida, disse Frida uma tarde. Só temporariamente. Eu ri baixinho. Por causa de uma queda. Pela segurança, ela respondeu. Naquela noite arrumei minha mala. Disse a Ricardo que voltaria para meu apartamento. Ele entrou em pânico. Isso não é seguro, ele disse. Pelo menos espere até resolvermos isso. Mas eu já tinha visto para onde esse caminho levava. De volta ao meu pequeno apartamento, cercada por memórias e silêncio, respirei livre pela primeira vez em semanas. E então fiz algo que Frida nunca esperava.
Procurei meu próprio conselho jurídico. Não com Olof, com alguém mais velho, alguém paciente. Alguém que falava comigo como mulher, não como problema. O nome dela era Karin. Ela ouviu com atenção e fez perguntas que Frida nunca fez. Você confia neles? Ela perguntou. Não, respondi. Karin assentiu. Então se proteja. Ela explicou meus direitos com clareza. Me mostrou o que os documentos realmente significavam. Controle. Controle irreversível. Agradeci e voltei para casa devagar, as mãos tremendo, não de medo, mas de clareza. Comecei a me preparar em silêncio, atualizando registros, organizando papéis, escrevendo cartas que esperava nunca precisar usar. Ricard visitou uma vez. Sozinho. Parecia cansado. Eles estão preocupados, ele disse. Imagino, respondi. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Por que não pode simplesmente confiar em nós? Olhei para meu filho, o menino que segurei durante febres, o homem agora inseguro diante de mim. Porque confiança nunca deve exigir rendição, eu disse. Ele saiu sem responder. Semanas passaram. O silêncio ficou mais pesado. Então veio a ligação. A voz de Frida era afiada. Precisamos nos encontrar. Nos encontramos no meu apartamento. Yvonne e Suni vieram também. Não sentaram. Ficaram de pé, como se esperassem uma conversa curta. Isso já durou demais, disse Suni. Você está sendo irracional. Sorri educadamente. Eu não vou assinar, eu disse. Yvonne suspirou. Então você não nos deixa escolha. Que escolha? Perguntei. Ela olhou para Ricard. Teremos que prosseguir de outra forma. Naquela noite mal dormi. Meus pensamentos corriam. O que eles estavam planejando agora? Tutela? Isolamento? Acusações? Se você está ouvindo e pensando, o que eu faria no lugar dela? Me conte nos comentários. Você resistiria? Ou o medo te faria ceder? Eu leio todas as respostas, porque essa história pertence a todos nós. Na manhã seguinte recebi uma carta. Oficial. Fria. Ela expressava preocupações sobre minha capacidade de gerir meus assuntos. Sentei à mesa da cozinha, o papel tremendo nas minhas mãos. Essa era a armadilha. A verdadeira. E no entanto, ao dobrar a carta com cuidado e colocá-la ao lado dos meus documentos, senti algo inesperado. Calma, porque eles acreditavam que eu estava sozinha. E esse foi o erro final deles. O que eles não sabiam, o que nenhum deles podia imaginar, era que eu já tinha dado o primeiro passo para virar o plano deles contra eles mesmos. E na próxima vez que nos encontrássemos, eu não seria a única me defendendo. Eles pensaram que tinham visto a última de Gunvor. Acreditaram que algumas cartas, alguns avisamentos educados e a ilusão de controle seriam suficientes. Mas subestimaram uma coisa: uma mulher que viveu 69 anos sabe observar, esperar e planejar em silêncio. Passei os dias seguintes organizando tudo com extremo cuidado. Meu antigo apartamento, que antes era apenas um cantinho acolhedor de lembranças, tornou-se minha fortaleza. Cada documento, cada recibo, cada anotação que eu já havia guardado foi revisado e guardado com segurança. Preparei-me com calma, não por raiva, mas por necessidade. Eu precisava garantir que, quando o momento chegasse, eu não seria mais aprisionada pelo medo ou pela confusão. Ricard ligou à noite. Sua voz soava mais suave, carregada de incerteza. Mãe, eu não entendo. Por que eles estão fazendo isso? Ele perguntou. Respirei fundo. Ricard, não se trata de entender. Trata-se de se posicionar pelo que é certo. Eles esperavam que o medo me fizesse desistir, mas aprendi que algumas coisas valem mais do que o conforto. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu quase podia ouvir a luta dentro dele, o amor pela esposa, o respeito pela mãe e o choque de ver que eu, a mãe quieta que ele julgava inofensiva, havia encontrado uma força que ele nunca tinha visto. Uma semana depois, Frida, Yvonne e Suni apareceram na minha porta sem avisar. A surpresa em seus rostos quando abri a porta foi sutil, mas satisfatória. Eles esperavam que eu estivesse tímida, pedindo desculpas, talvez até grata pela preocupação deles. Em vez disso, permaneci ereta, calma e preparada. Frida tentou seu sorriso gentil de sempre. Gunvor, precisamos conversar. Os documentos, os arranjos. Levantei a mão. Frida, não vou discutir nada enquanto todas as partes não estiverem calmas e dentro da lei. Sem surpresas. Sem pressão. Vocês já viram o quanto posso agir com calma quando sou pressionada. O rosto de Yvonne caiu um pouco. A mandíbula de Suni se contraiu. A estratégia deles já estava desmoronando antes mesmo de começar. Convidei-os para entrar. Eu já havia contatado Olof em particular, garantindo que ele participaria de qualquer conversa. Desta vez, não seria unilateral. Eu havia aprendido a usar a paciência como arma.
e a paciência é mais afiada que a raiva. Sentamo-nos na sala. Olof chegou pontualmente, pasta na mão. Rickard, relutante mas educado, veio em seguida. Frida e os pais dela, inicialmente confiantes, se viram diante de uma mulher que não tremia mais diante das intenções deles. Olof explicou a situação de forma profissional, destacando meus direitos. Cada ponto que eu levantava era calmo, mas firme. Cada pergunta de Frida e dos pais dela era respondida com provas e clareza. Eu não levantei a voz. Não chorei. Apenas falei a verdade. Vocês queriam que eu assinasse a entrega da minha casa, eu disse, com a voz firme. Queriam controle sobre minha vida e minhas decisões. Isso não é negociação. Isso é manipulação. Frida hesitou. Ivone se mexeu na cadeira. A mão de Sune tremia involuntariamente. E ainda assim continuei, somos família. Então conversamos, esclarecemos, respeitamos a lei, e respeitamos uns aos outros. Rickard me olhou naquele momento, olhou de verdade. Eu pude ver orgulho e medo se misturando nos olhos dele. Ele não esperava que sua mãe exercesse tanto poder quieto. A conversa durou horas. Permiti que Frida e os pais dela falassem, que expusessem suas intenções. Permiti que Rickard intervisse quando achava necessário. Mas cada movimento deles era respondido com lógica calma, clareza jurídica e aquele tipo de dignidade que só a experiência de vida pode trazer. Ao final do dia, chegamos a um acordo, não o que eles esperavam, com certeza, mas um acordo justo. Minha independência permaneceu intacta. Meu apartamento, minhas economias e minhas decisões foram protegidos. Rickard entendeu finalmente que amor não significa rendição. Respeito não significa obediência. Quando os visitantes finalmente foram embora, a sala parecia mais leve. Fechei a porta e me encostei nela por um instante. Permiti-me um pequeno sorriso, um reconhecimento íntimo da vitória. Não se tratava de vingança no sentido barulhento. Tratava-se de justiça, conquistada com paciência, observação e coragem. Naquela noite sentei-me junto à janela, olhando a luz que se desvanecia sobre os telhados. Rickard ligou novamente. Mãe, agora eu entendo, ele disse baixinho. Antes eu não via, mas agora vejo. Você estava certa em se manter firme. Fico feliz, Rickard, respondi suavemente. As lições da vida às vezes são duras. Mas sobrevivemos e ficamos mais fortes. Mais tarde, escrevi uma curta carta para Frida. Foi educada, medida e firme. Não precisei levantar a voz. Não precisei ameaçar. A lei, a integridade e a clareza foram suficientes para tornar minha posição inegociável. Naquela noite percebi algo importante. A vida nem sempre nos dá momentos dramáticos de vitória. Às vezes, o maior triunfo é simplesmente manter a dignidade intacta, ensinar respeito aos outros e mostrar, em silêncio, a força onde esperavam fraqueza. Nas semanas seguintes, a tensão na minha vida diminuiu. Os sorrisos frios de Frida se transformaram em cumprimentos educados. As manipulações sutis de Ivone desapareceram quando perceberam que eu não seria coagida. As tentativas de pressão de Sune se reduziram a ligações ocasionais, todas respondidas com profissionalismo calmo. Rickard começou a passar mais tempo comigo, não por obrigação, mas porque respeitava meus limites e minha sabedoria. Nossa relação ficou mais próxima do que em anos. Ele finalmente pôde ver a mulher por trás da mãe, a sobrevivente por trás dos sorrisos quietos. Mantive Olof por perto para a orientação jurídica, mas, acima de tudo, confiei na minha própria experiência, observação e paciência. Aprendi, como muitas mulheres mais velhas aprendem, que a sutileza pode ser mais poderosa que o confronto. Que a presença silenciosa de uma mulher que viveu e viu o suficiente é capaz de mudar o equilíbrio de poder. Uma noite sentei-me à minha pequena mesa de jantar, a mesma onde Rickard comia quando menino, e escrevi no meu diário. Reflete sobre as semanas que passaram o medo, a tensão, as palavras sussurradas de controle. E escrevi uma última linha que soou como libertação. Eu não sou invisível. Eu não sou impotente. Eu sou Gunvor. E eu ainda estou aqui. Naquela noite, ao fechar o diário, senti algo extraordinário. Alívio. Orgulho. Paz. Eu havia enfrentado manipulação, engano e traição de quem mais amei. E ainda assim saí inteira, mais sábia e mais forte. Às vezes as pessoas acham que a idade nos torna frágeis, que o tempo nos torna submissos, que a experiência só leva a cautela. Mas eu sei diferente agora. A vida pode nos dobrar, a vida pode nos machucar, mas também nos ensina a nos levantar em silêncio, com determinação e com a dignidade intacta. Olhei para meu pequeno apartamento, cheio de lembranças, fotografias e confortos simples, e percebi que é isso que a força parece, não barulhenta, não dramática, mas profunda, duradoura e inegável.
Ricard ligou uma última vez naquela semana. Mãe, obrigada. Por tudo. Você não precisa me agradecer, eu disse. Basta lembrar que respeito e amor não exigem rendição. Ele fez uma pausa. Eu vou lembrar. Sorri. Isso é suficiente para nós dois. E esse é o fim da história, não com uma explosão dramática, mas com um triunfo silencioso. Uma mãe que se recusou a ser calada. Uma mulher que manteve sua dignidade. Uma família que aprendeu, finalmente, que a força nem sempre é barulhenta, e que respeito não pode ser forçado. Se você ficou comigo até o final desta história, agora sabe como é se manter firme na própria vida, mesmo quando todos esperam que você se curve. Você compartilhou meu medo, minha paciência, minha clareza e minha vitória silenciosa. Se esta história te tocou, se você sentiu o peso das escolhas, o sutil prazer de ver um plano desmoronar, a satisfação da justiça chegando na hora certa, então, por favor, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Me diga, o que você teria feito no meu lugar? Qual momento mais te chocou? Qual escolha você teria feito? E se quiser ouvir mais histórias de resiliência, coragem e triunfos inesperados da vida, histórias contadas por alguém que viveu tempo suficiente para conhecê-las, por favor, inscreva-se. Ainda há muito para compartilhar, muito para refletir e muito para aprendermos juntos. Porque a vida nunca para de ensinar. E mesmo aos 69 anos, aprendi que observar, esperar e acreditar em si mesma pode mudar tudo. Eu sou Gunvor, tenho 69 anos. E eu ainda estou aqui.